Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar, que é um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a segunda videoaula das disciplinas Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física, um componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em Pedagogia, e Metodologia do Ensino de Educação Física 2, um componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em Educação Física, ambos oferecidos pela Universidade de São Paulo. E o tema dessa videoaula é a produção da identidade corporal. Ela dá continuidade à discussão, ao estudo que nós iniciamos lá na semana passada. Por isso que ela também tem como objetivo que vocês compreendam a influência das culturas e da escola na produção das identidades corporais. Mas apenas a assistência a esta videoaula é absolutamente insuficiente. É fundamental, digamos assim, é obrigatório que vocês façam a leitura da bibliografia indicada. Para esta semana, vocês têm como indicação a leitura do texto mais importante desta disciplina, que é a professora Roseli Cação Fontana. E ao lado da professora Roseli Cação Fontana, vocês têm o texto da professora Berenice Bento. Esta professora, neste trabalho específico, ela aborda conceitos que nós vamos mobilizar nesta videoaula, mas que não foram elaborados, que não foram produzidos originalmente por ela. Ela recorre à discussão da diferença, que faz parte dos estudos culturais, a noção da diferença cultural. E aí sim, nós temos como referência fundamental o trabalho do sociólogo jamaicano Stuart Hall, infelizmente já falecido, e uma parte da discussão que ele faz num artigo denominado A Centralidade da Cultura foi selecionada, foi retirada, foi extraída. Aquelas ideias de lá foram roubadas e trabalhadas nesta videoaula. A professora Berenice Bento recorre a essa discussão também para relatar, aqui, nesse artigo indicado, a pesquisa que ela realizou nas escolas com a produção da diferença. E ela vai estudar como que determinados grupos são produzidos como diferença dentro da escola, ou seja, o papel que a escola faz na produção dessas diferenças. E nós também, nesta videoaula, recorremos ao trabalho fundamental do filósofo argelino, também infelizmente já falecido, o professor Jacques Derrida, na sua obra, também traduzida em língua portuguesa, Gramatologia. E a discussão mais importante, já que estamos debatendo identidade, a identidade corporal, a discussão mais importante é esta, é a discussão da identidade e da diferença. Então, o que nós estamos aqui pensando, sempre, a partir dos estudos culturais, na sua vertente pós-estruturalista, é a conceituação da diferença cultural. Estamos trabalhando com a diferença cultural. Vocês encontram na bibliografia uma outra noção da diferença, produzida a partir das filosofias da diferença, uma outra noção da diferença, produzida a partir da diferença, da noção de diferença pós-estruturalista, mas nós estamos aqui pensando nos estudos culturais, pensando no multiculturalismo crítico para fazer essa conversa com vocês. Porque nos parece que esse conceito de diferença cultural dialoga muito mais com a perspectiva que nós adotaremos ao longo das nossas conversas, ao longo do nosso semestre. E, obviamente, estamos falando tanto em diferença, porque a diferença e a identidade, elas compõem uma mesma coisa. A partir do momento que eu penso em identidade, eu estou pensando em diferença. A partir do momento que eu penso em diferença, eu estou pensando em identidade. Há um trabalho do professor Tomás Tadeu da Silva, que ele é uma coletânea de textos, inclusive um dos textos é do próprio Stuart Hall. Nestes textos, o professor Tomás Tadeu da Silva usa um exemplo, e eu estou tomando de empréstimo esse exemplo para trabalhar com vocês. A partir do momento que eu digo, no meu caso específico, a partir do momento que eu digo eu sou brasileiro, eu estou dizendo ao mesmo tempo que eu não sou todas as outras nacionalidades. Ora, ficaria muito cansativo, muito enfadonho eu ficar dizendo para vocês todas as nacionalidades que eu não possuo. Mas
Ao dizer que eu sou brasileiro, eu estou dizendo ao mesmo tempo que eu não sou todas as outras nacionalidades. É uma maneira um pouco singela de entender essa noção de identidade e de entender como a diferença está contida na identidade, mas é uma maneira que nos ajuda a introduzir essa discussão. A questão é que nessa discussão da diferença cultural vai ser tudo aquilo que não é identidade. Diferença cultural vai ser tudo aquilo, portanto, que não é interessante ser, que não é legal ser, entre aspas, que não é bom ser. A identidade vai ser sempre a referência, aquilo que é bom ser, aquilo que é ideal ser, aquilo que é correto ser. O estudante é assim, o estudante é quietinho, o estudante é obediente, o estudante é disciplinado, o estudante cumpre as tarefas, a estudante lê os textos, ou seja, é a referência, a identidade que nós tomamos de estudante. E esta identidade não foi inventada por nós, essa identidade ela é produzida em meio à cultura, ela circula por meio da linguagem. Ao mesmo tempo que eu estou dizendo qual é a referência para o estudante, qual é a referência para o amigo ou para a amiga, para o namorado, para a namorada, para o pai, para a mãe, para um trabalhador, para uma trabalhadora, ao mesmo tempo que eu estou dizendo qual é a identidade, eu estou colocando ao lado dele, ao lado dessa identidade, eu estou colocando tudo aquilo que não é interessante ser. Então, se eu digo fulano é obediente, fulano é disciplinado, fulano é cumpridor das suas tarefas, ao mesmo tempo eu estou dizendo que tudo aquilo que fulano não é, seria o aspecto negativo, seria o aspecto ruim, seria o aspecto indesejável, seria esta produção também no âmbito da linguagem. A questão é que muitas vezes, e quem sabe, inclusive na maioria das vezes, o que nós produzimos com a linguagem é principalmente a diferença. Ou seja, ao dizer, ao narrar as pessoas de determinadas maneiras, nos ensina Stuart Hall, nós vamos posicionando as pessoas numa certa condição de sujeito. Então, fulano, fulana, estudantes, né? As crianças, jovens, bebês, adultos e adultas, idosos e idosas que frequentam a educação básica, vocês vão me ouvir falar muitas vezes isso, ou seja, todo este conjunto de pessoas que frequentam a educação básica, quando nós nos referimos a uma determinada pessoa, ou um grupo de pessoas, como indisciplinados ou indisciplinadas, como não cumpridoras das tarefas, como desatentas, etc, 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 eu estou produzindo discursivamente a diferença, porque na nossa cultura nós tomamos como identidade exatamente a relação oposta, ou seja, o cumprimento das tarefas, a obediência, a disciplina e assim por diante. Para ficarmos exclusivamente em exemplos escolares. E aí acho que é uma linguagem que todos nós aqui dominamos, um discurso em que todos nós aqui transitamos com bastante tranquilidade. Um outro componente importante, e como esta perspectiva que o Stuart Hall trabalha é uma perspectiva dos estudos culturais na sua vertente pós-estruturalista, é importante lembrar que o que vai definindo o que é o ideal, o que é o correto, portanto, o que é a identidade e o que é a diferença, é a cultura. E esse processo é um processo de regulação, ou seja, a cultura vai regulando, a cultura vai governando por meio de relações de poder, a cultura vai dizendo o que é correto ser, a cultura vai dizendo qual é a identidade. Ao mesmo tempo que a cultura vai dizendo qual é a diferença. Esse processo, Stuart Hall vai dizer que este é um processo de regulação pela cultura. Ou seja, há um conjunto infinito de práticas sociais, como esta agora que nós estamos aqui fazendo, ou seja, vocês estão assistindo esse vídeo, assistência a este vídeo é uma prática social, é algo que foi se tornando cada vez mais presente com o incremento das tecnologias digitais de informação e comunicação. No nosso caso, aqui na Faculdade de Educação, eu, enquanto docente da Faculdade de Educação, durante a pandemia, fui produzindo vídeos, fui me acostumando a trabalhar com este recurso pedagógico, mantive este recurso pedagógico no período pós-pandêmico, que é esta fase que nós estamos atravessando desde o começo de 2022, e tudo isso aqui, ou seja, a maneira de produzir este vídeo, o que pode ou não pode ser dito, a maneira de pensar a aula, o que pode e não pode acontecer, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Como vocês têm que lidar não só com a aula, não só com a videoaula,
mas com tudo que envolve a experiência formativa, o percurso curricular, a frequência à universidade, etc., tudo isso é regulado pela cultura. Nós somos sujeitos à cultura, estamos expostos, portanto, às formas de regulação da cultura. Muito embora ninguém aqui, nem eu, nem vocês, sejamos passivas nessa relação. Nós somos pessoas que também reagem, nós somos pessoas que também dissimulam, nós somos pessoas que também distorcem, nós somos pessoas que também traduzem tudo isso que a cultura vai nos apresentando como referência, como elemento a ser realizado, elemento a ser cumprido. Todavia, Stuart Hall nos ensina também que existe a regulação da cultura, ou seja, existem certas instâncias que vão regulando a cultura. Então, as aulas na Universidade de São Paulo, no curso de licenciatura em Pedagogia, no curso de licenciatura em Educação Física, acontecem num determinado horário, ou seja, tem um horário para começar, tem um horário para terminar. Nas aulas acontecem certas coisas que são entendidas como interessantes ou não. Para a obtenção do diploma, para a obtenção do grau, para tornar-se uma licenciada em Pedagogia, uma licenciada em Educação Física, vocês precisam cumprir uma série de disciplinas. Precisam realizar os estágios, precisam fazer, a depender do ano que você entrou, precisam fazer as atividades curriculares de extensão, né? A curricularização da extensão, cumprir uma série de horas, etc. Ou seja, há um conjunto de práticas sociais que são reguladas pela cultura, mas a cultura, por sua vez, ela também é regulada, ou seja, a sociedade vai regulando a cultura. A sociedade vai estabelecendo normas, a sociedade vai estabelecendo regras, a sociedade vai estabelecendo critérios que esta cultura que nos regula, ela também é regulada. Um bom exemplo é a proibição de certos programas segundo a faixa etária, ou seja, certos sites na internet, certos filmes no cinema, ou certos espetáculos, ou certas atividades, elas são proibidas para menores de 16 anos, 18 anos e assim por diante. Então, esse é um exemplo de como a cultura também é regulada. Então, a cultura regula, mas a cultura também é regulada. A cultura, ela se autorregula nesse sentido, porque nós, enquanto sujeitos da cultura, vamos produzindo cultura e vamos, portanto, regulando aquilo que acontece com as outras pessoas e conosco mesmo, e, por sua vez, existem instâncias, instituições, organismos, legislações, etc., que regulam a cultura. Muito bem. É nesse processo de regulação que Stuart Hall identifica 3 elementos importantes. Primeiro, existe um processo que vai estabelecendo as normas, um processo que vai nos normatizando. O que é certo fazer e o que não é certo fazer. É evidente, e vocês já sabem, que isso muda com o tempo. Vou dar um bom exemplo. Quando eu era estudante na Universidade de São Paulo, há muitos anos atrás, as pessoas, docentes, discentes e funcionários fumavam dentro do prédio da Faculdade de Educação, dentro do prédio da Escola de Educação Física. Ou seja, os docentes, as docentes e estudantes fumavam durante as aulas. As pessoas fumavam durante as aulas. Ou seja, não havia essa forma de regulação. Ou seja, a cultura naquele momento, ela não estabelecia uma norma de proibição. Com o avanço da produção científica sobre os malefícios do tabagismo, se estabelece como norma, ou seja, a cultura regula essa prática. Mas vocês sabem muito bem que em outros lugares do mundo não é proibido fumar da mesma maneira que nós somos aqui no Brasil proibidos de fumar em certos lugares. Um outro exemplo interessante, eu me lembro muito bem, aliás, eu me lembro quando essa regra foi estabelecida. E me lembro também quando se tornou obrigatório o uso dos cintos de segurança. Há programas de televisão, estão disponíveis no YouTube, que você pode assistir, pessoas intelectuais do momento, etc.,
criticando fortemente o prefeito da época por ter estabelecido o cinto de segurança como obrigatório, ou seja, ter estabelecido, né, ter lá sancionado uma lei obrigando o uso de cintos de segurança nos automóveis. Então, veja bem, hoje é inconcebível a gente pensar em andar de motocicleta sem capacete ou dirigir o automóvel sem cinto de segurança. Mesmo porque alguns automóveis têm um dispositivo que faz barulho, aciona se os passageiros não estão usando o cinto, principalmente os passageiros que estão nos bancos da frente. Então, para a gente perceber o que é a regulação normativa e como isso também vai se transformando. Isso depende, obviamente, da cultura. Uma outra característica da regulação, na perspectiva do Stuart Hall, na perspectiva, portanto, dos estudos culturais, é que a cultura, as formas de regulação da cultura vão estabelecendo sistemas classificatórios, ou seja, vão dizendo não só, vão estabelecendo não só as normas, mas vão hierarquizando, vão classificando as pessoas para lá, as pessoas para cá. Retomemos o exemplo da escola dos estudantes e das estudantes. Disciplinados, obedientes, inteligentes, cumpridores das tarefas, indisciplinados, desobedientes, não cumpridores das tarefas, desatentos, preguiçosos, etc. Ou seja, a cultura regula e estabelece sistemas de classificação. E nós, como sujeitos da cultura, vamos nos apropriando desses sistemas de classificação também, não só classificamos as pessoas também, como também nos inserimos, nos autoclassificamos nesse conjunto de categorias que estão aí à disposição, são inventadas pela cultura. É interessante perceber como algumas categorias vão surgindo com o tempo, enquanto que outras categorias vão desaparecendo com o tempo. E, finalmente, nesse processo de regulação pela cultura, um outro aspecto identificado pelo Stuart Hall é a constituição de novos sujeitos. E aí, para que possamos entender esse conceito, na medida em que eu sou classificado, na medida em que eu cumpro ou descumpro determinadas normas, eu vou me tornando um outro sujeito. Eu vou me tornando, nesse sentido, uma outra pessoa. Eu vou assumindo uma outra identidade. Eu vou sendo produzido de forma identitária numa outra classificação. Mas eu sou o mesmo. A mesma pessoa que eu era ontem, mas a partir da produção discursiva, que acontece por meio da linguagem, que acontece em meio à cultura, eu vou sendo classificado de uma certa maneira. Vamos tomar um exemplo. Torcedores, até porque é um exemplo que todo mundo de alguma maneira pode se enxergar ou não, torcedores de determinados clubes de futebol. Nós estamos aqui interagindo, esta é a nossa segunda videoaula em termos de conteúdo, digamos assim, né? Porque já foram 3 videoaulas, mas essa é a nossa segunda videoaula em termos de conteúdo. E vocês, claro, na medida em que o semestre avança, nós vamos nos conhecendo cada vez melhor. A turma da Educação Física já estava comigo no primeiro semestre, então já me viu falando desta questão em específico. É óbvio que na condição de sujeito contemporâneo, professor de educação física, etc., é óbvio que vocês talvez suspeitem que eu torço para um determinado time de futebol, que eu torço para algum time de futebol, né? E não torço para todos os outros, torço só para esse. A partir do momento que vocês souberem para qual time eu torço, vocês vão me classificar de uma certa maneira. Então, mesmo que eu seja a mesma pessoa que eu era ontem, a partir do momento que vocês conhecem o clube para qual eu torço, vocês me colocam numa certa condição de sujeito, e nessa condição de sujeito eu sou um novo sujeito para vocês, porque é uma classificação que até então, uma classificação que está na cultura, que até então vocês não tinham me atribuído, mas vocês passam a me atribuir. Então, imagine que essa pessoa professa uma determinada religião, e ela está aí ao seu lado, ela é sua conhecida, é sua amiga, frequenta as aulas da pedagogia ou da educação física junto com você. A partir do momento que você toma conhecimento qual a religião qual ela professa, ela se torna para você uma nova pessoa, um novo sujeito. Muito bem. A questão é que o Stuart Hall vai dizer, naquele outro livro chamado Identidade Cultural na Pós-Modernidade, o Stuart Hall vai nos dizer que nós somos sujeitos pós-modernos, nós vivemos na pós-modernidade. E nesta disciplina, como vocês já perceberam, nós trabalhamos com essa noção. Então, enquanto sujeitos pós-modernos, enquanto sujeitos que são produzidos como sujeitos o tempo inteiro em meio à cultura,
ora posicionados na condição de diferença, ora posicionados na condição de identidade, nós, na verdade, nos investimos de várias identidades. É o que Stuart Hall vai chamar de um sujeito pós-moderno, de uma produção de identidades pós-moderna, de uma identidade fragmentada. Ao mesmo tempo que eu sou professor dessa disciplina, e vocês me colocam nessa condição discursivamente, que eu sou professor da Faculdade de Educação, que eu sou professor, que eu sou membro do grupo de pesquisas em Educação Física Escolar, mas eu também sou torcedor de um time de futebol, mas eu também professo uma religião, mas eu também tenho uma roda de amigos, mas eu também sou amigo de várias pessoas, eu também sou parente de outras pessoas, eu também sou, ou seja, na verdade eu sou investido de várias identidades. Eu estou me colocando nessa posição apenas para usar como exemplo, mas com todas vocês que estão acompanhando este vídeo, com todos vocês acontece exatamente da mesma maneira. Você é muitas pessoas numa só, você é muitas identidades numa só. E você já deve ter percebido isso, sobretudo quando nós crescemos numa família, nos tornamos adultos numa família e às vezes as pessoas que nos conheceram crianças, elas lidam conosco da mesma maneira que elas lidavam há tantos anos atrás e mesmo que nós já tenhamos deixado de ser crianças há bastante tempo. Então, é interessante perceber como algumas identidades elas permanecem, outras identidades são substituídas e às vezes nós até nos surpreendemos quando nós tomamos conhecimento que aquela pessoa que a gente conhece há tanto tempo, ela torce para um certo time de futebol, ou ela professa uma certa religião, ou ela frequenta um determinado espaço, ou ela tem umas certas ideias. Então, nós somos várias identidades numa pessoa só. Isso significa que nós também somos investidas de discursos que nos colocam na condição de diferença também. Sim, colegas, é possível viver a condição de identidade em certos momentos e é possível viver a condição de diferença em outros momentos. Essa mesma pessoa. Algumas pessoas que estão acompanhando esta videoaula já viveram essa experiência, algumas pessoas vivem essa experiência com mais frequência, outras pessoas vivem essa experiência com menos frequência. Muito bem, mas afinal de contas, o que nos regula? O que nos regula são os discursos, porque os discursos colocam em circulação as representações, que nós vamos aprofundar essa questão da representação daqui a pouquinho. Então, nós somos, enquanto corpos, enquanto identidades corporais, nós somos regulados pelo discurso médico, cada vez de forma mais sofisticada. Nós somos regulados pelo discurso pedagógico, enquanto discentes e docentes. Algumas pessoas que estão acompanhando essa videoaula vivem num outro momento, não dentro da Universidade de São Paulo, mas num outro momento, vivem a condição de docentes, porque muitas pessoas são professoras ou professores, ou auxiliar de classe, etc., ou estagiários, ou seja, vivem uma outra condição, que também são narradas pelo discurso pedagógico de uma certa maneira, e saiba bem, a depender da escola, o discurso pedagógico te produz de uma certa maneira. A depender da universidade, da instituição de ensino superior, o discurso pedagógico te produz de uma certa maneira. A depender da disciplina na qual você atua, o discurso pedagógico te produz de uma certa maneira. A depender do segmento no qual você atua, na educação infantil, nos anos iniciais, finais, fundamental, né, iniciais e finais do fundamental, ou no ensino médio, ou no ensino superior, o discurso pedagógico te produz de uma certa maneira. E eu estou dizendo, produz identidade, produz diferença. Nós também somos produzidos, o corpo, Marcos, corpo, fulano, fulana, corpos, são produzidos também pelo discurso psicológico, hábil, controlado, descontrolado, inábil, aprende com facilidade, tem dificuldades de aprendizagem, ou seja, o discurso psicológico também vai produzindo identidades corporais, e o discurso econômico também, a preguiça, a lentidão, a velocidade, a rapidez, a inteligência, ou seja, há uma, digamos assim, há uma visão econômica do corpo que relaciona o corpo à produção, que relaciona o corpo à pessoa que trabalha, à pessoa que desempenha, à pessoa que tem uma boa performance. É um discurso econômico que vai também produzindo, vai regulando, vai produzindo identidade, produzindo diferença. Logo, o corpo é uma construção da linguagem, e aí nós vamos buscar a ajuda
de Jacques Derrida nesse livro que eu mencionei, a Gramatologia. O corpo é uma construção da linguagem, é uma produção. O corpo é constituído, é uma constituição, portanto, constituído pela linguagem. E Jacques Derrida tem um conceito muito importante. Bom, mas como é que operam, afinal de contas, os discursos? Como é que os discursos produzem os corpos? Como é que os discursos produzem as coisas do mundo? Pela reiteração, pela repetição, pela ênfase, pela constância como aquele discurso aparece. Jacques Derrida vai chamar isso de citacionalidade. Se você ouvir uma vez só uma coisa, ou se você ler só uma vez uma coisa, no sentido de uma narrativa que vai produzindo quem é a pessoa ou o que é aquela coisa, se você lê ou ouve, ou se depara com essa narrativa uma vez ou outra, talvez isso impacte muito pouco. Mas na medida que essa maneira de produzir a identidade e a diferença, elas aparecem com bastante ênfase nos meios de comunicação, nas redes sociais, nas aulas, nos textos que você lê, nas conversas que você tem, dentro e fora da sua casa, essa narrativa sobre os outros, essa narrativa sobre os corpos, essa narrativa sobre as pessoas, ela vai se tornando a maneira como você vai produzindo, porque você incorporando esse discurso, você vai produzindo essas pessoas, vai produzindo as identidades corporais de uma certa forma. Jacques Derrida também trabalha, não é só ele, mas ele também trabalha com essa ideia de representação. Representação nada mais é que a maneira como nós vemos as coisas. Representação, noção, concepção, a maneira como nós vemos as coisas. Ou seja, mais adiante nós veremos que numa perspectiva da educação física cultural, uma dança é uma forma de representar os valores de determinado grupo social. Um desenho também é uma forma de representar, mas não é dessa representação, digamos assim, mental que nós estamos falando. Nós estamos falando dessa representação que circula em meus discursos. Na medida em que eu estou aqui pronunciando uma série de frases, que eu tento fazer isso de forma encadeada, de forma organizada, eu estou colocando em circulação um discurso que faz circular certas representações sobre este objeto do qual estou falando. Nesse caso aqui, os estudos culturais, o pós-estruturalismo, a educação física, a docência, o ensino da educação física, ou seja, estou colocando em circulação representações que, se a bibliografia fosse outra, se o professor fosse outro, se fosse uma outra pessoa fazendo esse trabalho, talvez as representações colocadas em circulação fossem outras. Logo, se vocês, em vez de assistir esta videoaula, estivessem assistindo outra videoaula ou lendo outros textos, vocês acessariam, talvez, quem sabe, outras representações da educação física ou outras representações sobre os campos teóricos que estão inspirando uma certa ideia, uma certa noção de educação física. E para quem enuncia, faz isso sempre a partir de certas visões, certas concepções, certos entendimentos atravessados, perpassados pelas relações de poder. E para Jacques Derrida, assim como para Michel Foucault, que os campos teóricos se aproximam, ambos trabalham nesta perspectiva pós-estruturalista, onde há conhecimento, há poder. Onde há poder, há conhecimento. Porque o poder, o saber, o poder nada mais é, o poder é a maneira como qual determinado conhecimento se torna verdadeiro, a maneira como determinado conhecimento é produzido, a maneira como determinada representação, se vocês quiserem, é apresentada. E na medida em que você anuncia esse saber, na medida em que você coloca esse saber em circulação, você também está operando uma relação de poder ao produzir a pessoa de uma certa maneira. Então, aquele mesmo modelo, né, que nós produzimos identidade e diferença nesta videoaula, também serviria para a gente colocar saber-poder, onde há, todo saber é uma forma de poder e todo poder é uma forma de saber. O poder atua a partir de um certo saber sobre as coisas. E um saber enunciado, ou um saber praticado, ele também revela uma condição de poder. Muito bem? Ou seja, tudo isso, se nós pensarmos, me atrapalhei um pouquinho, se nós pensarmos tudo isso agora, né, de maneira, digamos assim, composta, conjunta, nós precisamos nos lembrar, gente, que os corpos
como já anunciamos na videoaula anterior, que os corpos têm signos. E aí você leu esse texto maravilhoso de Roseli Cassan Fontana. Mas não são signos à toa, são signos que são impressos nos nossos corpos. Em mim, eu sou corpo, você é corpo. Signos que são impressos em mim a partir da cultura. Acontece que a maneira como nós lemos esses signos, a maneira como nós significamos esses signos, aí sim é estabelecido por meio de relações de poder, e aí nós vamos enxergando nos corpos marcas de classe, marcas de raça, marcas de gênero, marcas de orientação sexual, marcas de religião e outros marcadores sociais que talvez nós ainda nem conheçamos, né? Mas eles estão marcando os corpos. Então, ao olhar para o corpo, e lá na semana passada eu usei o exemplo da faixa etária e da classe social, ao olhar para o corpo eu estou vendo certas condições. Vou dar um exemplo. A maneira como eu me coloco, ou seja, revela que eu sou uma pessoa que tive a oportunidade, isso não me torna nem mais inteligente, nem menos inteligente, nem mais capaz, nem menos, é porque eu tive a oportunidade, que os meus pais não tiveram, de chegar até a universidade. Então, a maneira de usar a linguagem, a maneira de organizar esta videoaula, a maneira de me posicionar em sala de aula, a mim e a vocês, ela mostra pela minha gestualidade, ela mostra pelo corpo, esta condição de sujeito escolarizado. A mesma coisa acontece com vocês. Isso está na bibliografia, gente, na literatura, e na literatura da psicologia histórico-cultural, com Lúria, como vocês devem ter estudado em Psicologia da Educação, isso está na literatura há muito tempo, há mais de 50 anos que isso está na literatura, que as pessoas que não frequentaram a escola, a gestualidade delas ela é diferente daquela que é expressada pelas pessoas que frequentaram a escola. E eu não estou dizendo, não estou aqui classificando, estou só mostrando como que a escolarização pode ser um marcador que também nos atravessa, pode ser um marcador que também está impresso nos nossos corpos. Isso está muito presente no texto de Roseli Cassan Fontana. E por falar nesse trabalho, eu volto a dizer para vocês, é o texto mais importante da nossa disciplina. Ufa, ainda bem que está já na segunda semana, porque nele contém tudo o que nós precisamos entender, o que nós precisamos saber, para falar, nossa, entendi finalmente como se produzem as identidades e as diferenças corporais, entendi o impacto do currículo na produção das identidades corporais, entendi como a definição daquilo que vai acontecer na escola é, antes de tudo, uma definição política. É uma decisão política. E é óbvio que a decisão técnica de como eu vou trabalhar também é uma decisão política. Mas vejam bem, ao proporcionar uma experiência formativa, uma experiência escolar de uma certa maneira, Roseli Cassan Fontana reconhece que ela vai se tornando uma pessoa de uma certa maneira. Então, se você não leu ainda, por favor, faça a leitura antes de ir para a sala de aula. Então, porque isto não está no texto, mas isto está no texto. Ou seja, é possível inferir desse texto que as identidades corporais vão se constituindo a partir de vivências corporais, a partir de discursos sobre o corpo que colocam em circulação certas representações e a partir de certas experiências estéticas. Ou seja, quando Roseli Cassan Fontana narra as próprias aulas, sejam de língua inglesa, aulas de inglês, ou de educação física. Quando Roseli Cassan Fontana narra a relação dela com a leitura, quando Roseli Cassan Fontana narra como ela lidava com o conteúdo daquilo que ela lia, gente, ela vai nos mostrando que a sua identidade corporal, o corpo aprendiz, a sua identidade corporal vai se constituindo a partir dessa experiência curricular, a partir deste currículo que a escola vai proporcionando. Só que este currículo é assim porque ele é regulado pela cultura. Este currículo é assim porque ele opera em meio à cultura. Fosse outra escola, fosse outro tempo, fosse outra sociedade, seria um outro currículo com outras marcas, seria um outro currículo regulado de uma outra maneira. E para finalizar, é importante retomar a contribuição de Stuart Hall para dizer:
Estamos o tempo inteiro pensando na educação física cultural, estamos o tempo inteiro pensando na produção cultural do corpo, como discutimos na semana passada, estamos o tempo inteiro pensando em cultura, cultura, cultura. Afinal de contas, qual é a concepção de cultura que estamos trabalhando? E estamos trabalhando com a concepção de cultura dos estudos culturais. A cultura nada mais é do que esse espaço, esse território, esse lugar em que os significados entram em disputa. Cultura é um campo de lutas para validação de significados. Neste momento, agora, todos nós aqui, vocês e eu, estamos produzindo cultura. Eu, porque eu estou querendo me fazer entender, porque eu estou organizando a minha produção discursiva de uma determinada maneira, porque estou colocando em circulação uma série de colocações, conceitos, ideias, noções. E vocês, de forma muito saudável, estão negociando com esses significados. Vocês estão negociando com isso que vocês estão vendo e ouvindo. Vocês estão concordando, estão discordando, estão modificando, estão traduzindo, estão reacomodando, ou seja, tanto produzem cultura, né? Quem está do lado de lá, quem está assistindo essa videoaula, ou seja, vocês estão produzindo cultura, assim como eu estou produzindo cultura. Duas crianças brincando estão produzindo cultura. Uma pessoa fazendo uma leitura, uma pessoa mexendo no seu celular está produzindo cultura, porque está atribuindo significados às coisas do mundo. Então, vocês o tempo inteiro produzem cultura, eu o tempo inteiro produzo cultura, nós o tempo inteiro produzimos cultura. Então, gente, por favor, nesta perspectiva, nós não podemos dizer que uma cultura é melhor do que outra, ora, pelo amor de Deus. Nesta perspectiva, nós não podemos dizer que fulano tem cultura, ou que aquela cultura não, ou que fulano é muito culto, ou fulano é muito culto. Não. Ou seja, as oportunidades que tiveram na vida lhe permitiram acessar aquela cultura erudita que, pelo que nós já estudamos hoje, vocês podem perceber que ela é significada de uma certa maneira. Mas todas as práticas sociais são práticas culturais. As crianças, elas são inseridas na cultura mesmo antes delas falarem. As crianças são inseridas na cultura a partir do momento que elas lidam com os significados. As crianças são inseridas na cultura e se tornam sujeitos à cultura, mesmo antes de nascer, porque elas já recebem um nome, já recebem uma série de desejos e sonhos, etc, etc. Obviamente que eu estou me referindo a uma certa condição, né? Então, as crianças são produzidas como sujeitos da cultura o tempo inteiro. Se vocês lembrarem o exemplo lá da semana passada, a Mala e Kamala não interagiam com a cultura. Então, elas não eram produzidas como sujeitos da cultura e passaram a ser a partir do momento que alguém as reconheceu, as viu, as reconheceu como crianças, as trouxe para a instituição e por aí vai. E aí sim, elas vão interagir com essa produção linguística, vão interagir com os significados, vão operar com esses significados e por aí vai. Então, colegas, é muito importante, como eu já disse, a leitura da bibliografia, é muito importante que a gente pare para pensar um pouquinho sobre essas questões e principalmente, como a partir da semana que vem nós vamos iniciar a discussão das concepções de ensino, das teorias curriculares da educação física, é fundamental que a gente perceba como é que estas questões vão operar ou não na produção das identidades corporais. E aí lá na semana que vem vocês vão perceber que determinadas concepções de ensino da educação física projetaram, produziam ou tinham em mente produzir determinadas identidades, enquanto outras quiseram ou querem produzir outras identidades. O que interessa para a gente é pensar, afinal de contas, quem é o sujeito que a gente quer para esta sociedade, quem é o sujeito que a gente quer se constituindo dentro da universidade, se constituindo na educação básica. Tudo certo? Muito obrigado, ficamos por aqui. Fiquem bem, se cuidem muito. Com a turma de pedagogia nós vamos conversar na próxima terça-feira e com a turma de educação física nós vamos conversar na próxima quarta-feira. Até lá!